bem-vindo a mais um The Bravecast. Aqui nós falamos sobre tudo que envolve uma vida sem arrependimentos, porque, como você sabe, sem coragem, sem história. E hoje eu estou com a presença ilustre aqui. Antes de eu apresentar ela, eu preciso falar algumas coisas aqui, porque esse podcast só existe por conta dela. Né? Conversamos há meses atrás, a gente ia fazer um podcast junto, etc. E cá estou eu, ela com dela e eu com o meu. E eu não poderia deixar de conversar com ela, de trazer ela aqui. Ela é muito querida e ela faz parte de tudo isso. E apresento para vocês Dani. Dani. Quem que é a Dani? Fala para mim. Pô, Dani, eu falo, né? A Dani é uma pessoa que sempre que eu gosto de me apresentar, eu falo assim, sou filha de Juarez e Catarina, né? Sou tutora do Sunny da Gaia, sou nutricionista, sou empreendedora, sou apresentadora de podcast, palestrante, e sou mulher, né? Eu acho que isso resume bastante coisa, essa bipolaridade, tetrapolaridade que somos, né? Essa montoeira de coisas. Então, tenho 40 anos, estou há muito tempo aí traçando e vivendo uma jornada de autocuidado e autoconhecimento, me desenvolvendo. Acho que cada dia que a gente acorda, a gente tem esse despertar para se desenvolver, né? Como profissão, eu escolhi a nutrição me escolheu. Então, a forma como eu vivo a nutrição, de trabalhar corpo físico, espiritual, energético, emocional, me botou onde eu gostaria de estar, né? Que é trabalhando o ser humano como um todo, né? Então, acho que isso é uma coisa que me enaltece muito hoje, né, dentro do que eu trabalho, na forma como eu trabalho. Como eu vim de uma família de agricultores, né, que tem uma relação com a terra muito forte, sempre valorizei muito isso, né, sempre valorizei as origens. Eu acho que nós estamos aqui do que viemos, né, honrando muito nosso legado. E passei por um ano extremamente complicado no ano passado, foram 4 processos de luto, incluindo da minha mãe. E eu falo que eu estava tendo uma conversa dias que eu falei assim, Gabriel, com 35 anos eu virei adulta, né? Sempre tive muito espírito muito jovem, muito espírito rebelde, assim, né? Com 35 anos eu virei adulta, com 40 anos eu amadureci, e nos últimos 6 meses eu dei um salto, assim, depois do falecimento da minha mãe, que foi, assim, incrível, né? Eu acho que a gente ressignificar certas coisas que acontecem na vida da gente, que são uma tragédia, e tu conseguir tirar isso como pulso de vida, eu acho que esse é o grande lance, isso que faz sentido e traz sentido à jornada. Né? Estamos aqui para evoluir, né? Então, transformei a dor num grande processo num trampolim para muita coisa de evolução espiritual e emocional aqui dentro. Vocês perceberam que essa mulher é uma máquina, né? Eu faço uma pergunta para ela, ela já vem com um rolo compressor aqui. Interessante. E hoje eu trouxe a Dani aqui porque eu queria alinhar algumas coisas com ela sobre alguns assuntos. E tem um assunto que a gente já conversou bastante até nosso primeiro café, que é relacionamentos. Isso. E a gente tem uma visão bem peculiar e talvez ao mesmo tempo até próxima sobre questões em relacionamentos. E eu já falo para você se preparar, porque hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Sem papas na língua, sem filtros. E hoje a gente vai sair daqui entendendo como estão as relações, né, atuais e como a gente deve se comportar, o que a gente deve trazer para a gente, para que as nossas relações fluam mais, né, e a gente consiga, de fato, viver aquilo que a gente tanto sonha. Então, eu já te faço uma pergunta, Dani. Como você enxerga os relacionamentos atuais? Eu fico pensando quando falar isso, será que as pessoas estão, de fato, se relacionando? Ou elas estão vivendo juntas o dia a dia sem, de fato, se relacionar? Eu vejo assim muito por conversas, né, pelo meio que a gente vive, pelas coisas. As coisas estão muito molhando a canela, né? Eu acho que molhar só a canela não é uma relação. Então tá muito volátil, né? Tô aqui com o Gabriel, legal, não sei o quê, mas a orelha esquerda dele não me encanta, vou troco, próximo. As pessoas não querem dar mergulhos profundos, é isso que me parece. E o relacionamento é um grande mergulho, né? É uma escolha diária. Eu falo, quando você escolhe se relacionar, todo dia de manhã tu acorda e fala, não, eu quero estar aqui. E estou disposta a enfrentar e lidar com a sombra e a luz de quem está comigo, da mesma forma que essa pessoa vai ter que estar disposta a lidar com a minha sombra e a minha luz. Né? E que todos temos isso, né? Ninguém é daquele dourado aqui, né? Então, eu acho que hoje as relações mudaram muito. Eu estou com 40 anos, fui casada 13 anos da minha vida, me separei, ele faleceu, enfim, várias coisas aconteceram, e quando eu me vi solteira, agora eu já estou num outro relacionamento, mas quando eu me vi solteira, eu falei, uau, que mundo é esse que a gente está vivendo? Então, entendi que é uma coisa, as pessoas mudaram, o mundo mudou bastante, e eu sinto que nós estamos vindo de gerações muito traumatizadas,
com muitas inseguranças, homens extremamente seguros, mulheres inseguras, que vieram, né? E eu acho que isso tudo está muito relacionado com a dificuldade das pessoas olharem para si, trabalharem esse autodesenvolvimento, chegarem lá naquela parte sombria e tu dizer assim, cara, essa criatura também sou eu. Eu preciso abraçar esse caos, que sou eu. Sim. Tu falou isso aí, me vem um paradoxo aqui. É que você falou dos homens e das mulheres, como que tá essa jogada aí? O que você acha? Essa pergunta é quase igual quem veio primeiro, ovo ou a galinha. Uhum. Você acha que os homens estão moles porque as mulheres estão querendo dominar o espaço deles, ou você acha que as mulheres estão querendo dominar porque os homens estão moles? Isso é boa essa pergunta. Eu acredito que ao longo da nossa jornada, se a gente pensar na parte histórica do desenvolvimento do ser humano, né, a gente veio de um patriarcado, isso é um fato, né? A gente tem essa história. A mulher, quando ela começou a se jogar para o mercado de trabalho, né, e diminuir as funções em casa e tentar essa questão ser igual, já começa aí um problema, porque não são iguais. Não são iguais. Tem comportamentos, tem sentidos diferentes. Né? Então, eu acho que esse empoderamento feminino foi um pouco atravessado, na minha percepção. A mulher não pode ter o pau maior que o homem. Né? Isso é um fato. Então, nada impede ela, sou empresária, sou empreendedora, tudo, de ter esse sucesso, tudo. Mas ela é mulher. Né? Ela tem esse papel de mulher. Né? Eu acho que isso foi, com certeza, dando um pouco mais de insegurança para o homem. Como é que eu vou chegar? Como é que ela já tem tudo. E aí? O que falta? Então, acho que é uma questão de trabalho de ambos os lados. Não sei te dizer qual que veio primeiro, né? O que aconteceu, mas eu acho que a gente foi se perdendo ao longo do caminho nessa logística, né? A gente vê muito da criação, né? Também parte lá da criação, né? Como é que foi criado esse homem? Como é que foi criada essa mulher? Eu fui criada por uma mulher que ela disse, cara, é tu por ti e tu sozinha, entendeu? Eu fui criada dessa forma, então eu tive que ressignificar muita coisa aqui dentro, para minha energia masculina não atropelar meu feminino. Durante muito tempo ela atropelou, eu tive burnout por causa disso. Da onde tu acha que vem a energia masculina da mulher? Eu acho que vem lá de berço eu acredito que veio disso, né? Da minha mãe ter tido uma vida muito sofrida e dizer, cara, eu vou lidar com tudo. É aqui nas minhas costas e vamos. Se precisar trocar uma lâmpada, trocar pneu e não sei o que, várias coisas. Quando eu estava no meu casamento, eu lembro de uma situação que era assim, queimou a luz do banheiro a luz do banheiro. E eu pedi para ele trocar. E ele ia trocar. É lógico que ele ia trocar. Mas ele levou um dia, ele não trocou. Eu troquei. 6 vezes. Entendeu? Aí eu peguei e fui trocar. Mas eu já ia trocar. Então, às vezes, a gente atropela os processos. Porque tem que entender que também as pessoas têm um tempo determinado para determinadas coisas. Sim. E às vezes a gente, nessa agonia, nessa aflição, nessa coisa, que a mulher é muito tempestuosa, né? Ela é uma tempestade. Geralmente você pode ver numa relação, quando para acabar um relacionamento, geralmente é a mulher que dá porrada na mesa. O homem às vezes está meio lá, tá ruim, mas ele vai levando. É a mulher que dá a pontapé. Geralmente é isso que acontece. Né? Porque a mulher tem esse negócio dentro dela. E isso não pode deixar morrer. Quando tu pega o teu masculino, tu morre o teu sentir. Isso é a nossa intuição, isso é o nosso superpoder. Né? Então, acho que isso é um dos cuidados. E nessa transição de mundo que a gente veio, né, com criação de rede social e tudo isso, acabou ficando tudo mais superficial. Né? A mulher está com uma energia masculina muito forte, o homem está com aquela energia feminina toda trocada, e isso, quando se encontram, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, naquele começo vão começar, mas alguma hora vai desgringolar. Sim. E a superficialidade que existe hoje, você acha que a rede social ela trouxe mais isso à tona? Porque, querendo ou não, se você parar para pensar, o Insta ele acaba sendo um grande Tinder ali, né? Muitas pessoas... Sabe que eu vi isso esses dias e eu nunca tinha parado para pensar, porque eu uso muito pro profissional, mas eu falo assim, Dani, isso aqui é um grande... catálogo. Eu falei, pois é. Pensando por com as minhas alunas a mesma coisa. E às vezes quando eu respondo alguma caixinha, sei lá, eu recebo uma pergunta assim,
eu não consigo atrair um homem X, etc. Aí eu entro no perfil da pessoa, aí a minha resposta é assim, pô, olha no teu perfil, realmente, tu só vai... Aí as pessoas querem análise. Nossa, analisa meu perfil para ver se eu tô atraindo os homens certos, né? Então, de fato, as pessoas, elas olham o Insta ali como um grande Tinder, né? Deixam aberto e tal, e pensam nas fotos, nas legendas que elas vão colocar para atrair. E tu acha que tem a ver com isso, desse grande cardápio, e aí tu citou o exemplo da orelha, né? Então, assim, o cara vê o dedinho do pé torto da mulher, não quer. Vê ela tem o dente torto, não sei o quê. Ela não é tão bonita como... Você acha que a oferta faz com que as pessoas fiquem em dúvida? Tem até um ditado, eu não sei quem que disse isso, mas fala assim que a opção é a mãe da dúvida. Então hoje é muito grande essa oferta, né? Você pode acessar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E aí por isso que existe? Eu acho que tem uma relação com isso, mas eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa. Com o que ela está determinada a querer, né? Eu vejo que esse mundo de pega esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui, é muito mais fácil. No sentido de, como seres humanos, nós viemos nessa jornada para nos relacionar. Né? Seja o tipo de relação profissional, pessoal, né? Nós viemos nos relacionar. A partir do momento que tu começa a ver que para se relacionar o buraco é bem mais embaixo, tu vai ter que mergulhar na tua sombra, tu vai ter que ir lá encontrar a sombra da pessoa e dizer, não, tudo bem, hoje eu aceito isso, e tu ter que tu abrir mão de grande parte de ti para compor o nós, aí a coisa começa a pegar. Então, é muito mais fácil estar aqui com essa, depois estar com aquela, depois estar com aquela. O que as pessoas estão sofrendo hoje, estão adoecendo? Porque elas sentem a necessidade do relacionamento e elas não estão encontrando. Elas estão... Eu vejo assim no meu ciclo de amizades, elas querem se relacionar, mas elas não estão encontrando. Isso está gerando um sofrimento. Está gerando um desconforto. Está gerando certos transtornos. Sabe? Transtorno é aquilo que causa sofrimento. Então as pessoas estão ficando com ansiedade. As pessoas estão ficando com depressão. Porque elas não estão encontrando esse tipo de coisa. E eu falo que não é porque duas pessoas não se encontraram, mas é porque às vezes você não se preparou para aquilo. Isso, esse ponto é importantíssimo. Eu tenho duas questões aqui. Eu vou já citar as duas porque a segunda, pode ser que eu esqueça, aí tu me lembra. Que a primeira é, as pessoas esquecem de ressignificar aquilo que elas passaram, e vou falar sobre amar é uma escolha. Essa questão do ressignificar que eu vejo é, a pessoa ela tem um relacionamento, e vamos ser bem sinceros, assim, o seu primeiro relacionamento nem sempre ele vai ser um mar de rosas, porque é o seu primeiro. Sim. Tipo assim, você não sabe ainda lidar, né? Quando você tá novinho lá e tal, não sei o que, você não sabe nem beijar na boca, não faz nem ideia. Então, assim, tende a ser uma experiência. Isso. Vai lá, vivencia, vê o que é. Só que aí, às vezes, pode ter sido muito ruim. Aí essa pessoa ela não ressignificou, então assim, ela não entendeu o que aconteceu, não aprendeu com a situação, ela vai para um outro relacionamento com o anterior mal resolvido. Se o anterior está mal resolvido, a tendência é que o segundo tende a ser também complicado, porque ela já está carregando... Repetição de padrão. E ela vai pro terceiro, quarto e tal. Então hoje eu vejo mulheres que... Homens também, obviamente. Que entram num relacionamento sem resolver os anteriores. E aí, por já não querer sofrer, porque já veio nessa consequência, né? De sofrimento e dor e tal. Começa a expelir tudo. Isso. Então assim, o cara fala um negócio, puf, ou a mulher não sei o que, escolhe sair. Escolhe sair. Então, te pergunto... Como que, no teu ver, as pessoas elas podem entrar numa relação, é preciso elas se autoconhecerem primeiro, elas trabalharem nelas primeiro para depois entrar numa relação, ou tu conhece pessoas assim, eu vou achar alguém que me completa, e aí ela acha que é a solução essa história do completa, eu acho que é a maior lenda que existe, porque assim, não existe, vou encontrar metade da minha laranja, 2 laranjas inteiras vivendo para fazer o suco, entendeu? Não vem com metade de laranja, não quero ser metade de nada, né? Então, não tem como, tu tá inteira para te encontrar uma pessoa inteira e fazer o suco. Sim. Aí sim a coisa flui, né? Então eu acho que as pessoas precisam trabalhar nelas mesmas para entender. E assim, é muito importante, Gabriel, que a pessoa tenha humildade suficiente de reconhecer. Cara, eu tô traumatizada, eu tenho um trauma para tratar, eu tenho uma situação complicada na minha vida para ressignificar, eu estou disposta a fazer isso. Porque o trabalho é grande. E as pessoas não querem... O ser humano, ele quer conforto e ele quer prazer e ele não quer trabalhar para. Exato. A pessoa quer o dinheiro do final do mês do contrato de trabalho, mas ela está reclamando do trabalho. Entendeu? Não quer pagar o preço para. Então, o relacionamento tem que pagar o preço para. Então, tu tem que se trabalhar para te entender como é que tu tá, quem tu é. Que são qual é a minha parte boa? Qual é a parte não tão boa assim? Né? O que eu tenho de luz, o que eu tenho de sombra e como é que eu vou administrar isso numa relação? Entende? Então, quando tu começa a entender isso, tu começa a realmente ver que, bom, aí tu vai
começar a atrair uma energia, uma frequência. Tu vai vibrar numa frequência que a outra pessoa também tá vibrando. Sim. E vamos fazer esse match. Eu tava ontem na praia, e daí tava uma roda, assim, de amigas, e uma amiga também na faixa de... Eu tô 40, ela deve estar uns 37, por aí. E eu tava contando a minha história e tal, como eu conheci meu namorado e tal. E daí ela... Não acredito! Não, eu já falei. E daí tudo ela achava um defeito. E aí ela mesma disse... É porque eu tô desacreditada, porque eu tô não sei o quê. Então tu pensa que aquela carga, né? Eu falei, olha o que tu viveu isso. Não ajeitou. Viveu isso de novo. Não foi em cima. O próximo vai ser igual. Porque a tendência é a gente repetir comportamento. Então tu acaba atraindo aquilo que tu acaba acontecendo. Então eu falei, cara, se tu não parar agora pra ressignificar esse ranço que tu tá de homem, tu não vai encontrar homem nenhum. Entendeu? Só que tu usou uma palavra interessante, humildade, porque essa questão do que as mulheres enfrentam, eu digo que mais as mulheres, depois eu vou falar do que eu vejo dos homens. Sim. Algo que eu sempre falo, tu sempre vai atrair aquilo que você dá conta de lidar, que você acha que merece e que tá na mesma página que você. Isso. Né? Uma pessoa madura, dificilmente ela vai ficar com uma pessoa mimizenta, dificilmente vai ficar com uma pessoa tóxica, etc. E tal. Pode até conhecer, Sim. mas na conversa ali. E esse é o ponto que eu queria chegar. O que eu percebo? A mulher, ela com os traumas dela, os homens com os traumas deles. E aí, começam um chat ali, conversar. E aí essa pessoa, ela tá tão agora olhando pro que o outro tá falando, que qualquer coisa mal atravessada ou mal interpretada, etc., para ela já é um sinal do tipo assim, isso aqui vai dar problema lá na frente. Perfeito. E aí onde eu quero chegar com esse pensamento? Tu falou assim, as pessoas não querem se aprofundar, elas não querem construir, etc. Isso deu o exemplo de uma empresa também, e eu acho que isso se aplica. Tu acredita de fato que relacionamento é construção? E se é construção, o quanto a gente tem que relevar, porque, por exemplo, se eu vou entrar numa empresa nova, só que essa empresa ela me dá a possibilidade de eu crescer, de eu fazer carreira. Então eu posso começar como júnior e daqui a pouco ser um executivo. Só que essa empresa, nem tudo que essa empresa faz é legal. Tem coisas que me incomodam. E aí eu vejo que as pessoas se perdem nisso. O quanto eu aturo certas coisas nesse negócio para poder crescer, porque eu vejo que ele pode me dar uma possibilidade de crescimento. Perfeito. Ou o quanto eu fazer isso é eu negar a mim mesmo, é eu não me valorizar e tal. Perfeito. O que eu acho? Valores de vida são inegociáveis. Okay. Então, se eu tenho esses valores e a pessoa não compactua com os meus valores, me desculpa, não é tu que vai ser. Comportamentos de vida são negociáveis e ajustáveis. O que seriam esses comportamentos? Por exemplo, vou dizer uma coisa que nos outros meus relacionamentos aconteceram e nesse já estou mais madura, não vai se repetir, que era rede social. Né? Minha rede social é super ativa, eu uso muito para trabalho. No meu casamento foi quando eu comecei a estourar em rede social, então era um problema para ele. Ele não entendia aquilo. Aliás, ninguém entendia naquela época, né, o que era rede social. Então, eu falei, bom, olha, isso é uma rede social e tal. E eu lembro que ele falou uma conversa comigo, o ex-marido, ele falou assim, eu não quero aparecer na tua rede social nunca. E eu falei, tu nunca mais vai aparecer. Enfim, no meu outro relacionamento, ele já se expunha mais, né? Falando dos relacionamentos mais longos, assim, né? Ele se expunha mais e pareceu uma coisa, tudo bem expor, não expõe, não sei. Nesse outro relacionamento, já sentei, já conversei. Olha só, o quanto que a minha rede social te incomoda? O que te incomoda? Lista. Isso eu estou disposta a mudar, isso eu não estou disposta. Tá bom pra ti? É um acordo. É um acordo. É isso aí. O relacionamento é um acordo que tu assina. Entendeu? Então, assim, isso aqui vai ser bom pra ti, isso aqui vai ser... Tá, qual que é o meio termo? Isso aqui eu não posso abrir mão, porque isso aqui faz parte disso, disso e disso. Tudo certo? Vamos ver como é que vai funcionar? Entendeu? Então, ter essa conversa desse acordo pré-estabelecido, eu acho que é como se tu assinasse um acordo mesmo, entendeu? Isso é um negócio interessante, porque é o seguinte, eu sempre disse que namoro era processo seletivo. Só que recentemente eu fiz um upgrade nisso aí. Eu tô dizendo que agora casamento é sociedade. Sim, exato. Porque você falou essa questão do acordo, o que eu vejo que acontece? A gente trouxe o exemplo da empresa. Se eu vou trabalhar para uma empresa, eu só preciso cumprir as funções que aquela empresa me traz, né? Mas quem tem todo o ônus ali é o dono da empresa, o empreendedor, etc. e tal. Só que quando você vai para um relacionamento, acaba sendo uma sociedade, é os dois que decidem. Exatamente. Então você já vai para uma posição de sócio. Exatamente. Então se o relacionamento tá ruim,
a pessoa ela quer que o outro diga pra ela como que isso vai acontecer, etc. Só que agora ela também tem que colocar a voz nela. E se ela não tiver, esse relacionamento não vai. E aí que tá o problema. O que acontece? As pessoas não conversam na relação. Exatamente. E se elas não conversam, elas não têm como adivinhar. Porque eu venho com a minha história e o meu legado. Pra mim, quando tu fala A, eu acredito que é isso. Mas às vezes pra ti o A é outra coisa. Exatamente. Porque o teu A vem de outra história. Então você tem que mas peraí, o que quer dizer esse teu A? Eu tenho que conversar contigo. A dica também é conversar e entender. Porque você disse assim, a pessoa pode falar o A. Aí você falou assim, mas ela vem de outra história. Você tem que entender agora. Exatamente. Por quê? Qual a entonação do A. Exatamente. O que acontece? O que está por trás disso? Por que tu tem esse tipo de comportamento? Por que isso te incomoda? Porque pra mim é super natural. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Mandei uma foto do meu namorado e depois eu postei a foto. E daí ele falou assim, poxa, achei que era uma foto só pra mim. Daí eu falei, é verdade. Poderia ser uma foto só pra ti. Tipo assim, ele queria aquela exclusividade. Eu tirei dele. Pra ele era importante aquilo. Hoje eu já corrigi. Mandei uma foto só pra ele. Eu falei, começando o dia 1, fotos exclusivas. Pronto, conversou. Se ele não tivesse falado, por quê? Quando a gente sentou e conversou, eu falei assim, o primeiro ponto que tiver desavença pra ti, que tu olhe torto, já fala comigo. Tu não espera virar uma vírgula, uma exclamação, um ponto de interrogação. Deu ponto, já avisa. Porque eu não tenho como adivinhar. Eu te conheci ontem. Eu nem sei quem tu é. Eu tô descobrindo. Então, se tu não falar comigo, eu não vou saber. Porque pra mim é super de boa. Sim. Postar ali, tá? Whatever. Tanto faz como tanto faz. A foto ficou bonita, eu vou postar. Nem pensei que era uma foto exclusiva pra ti. E pra ele foi super importante aquilo. Tá bom, ok. Corrige. E as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Por medo. Por insegurança. Exato. Por trauma. Por dificuldade de voz, muitas vezes as mulheres, porque a gente vem de uma sociedade onde a gente foi calada durante muito tempo. Então, por que eu vou ouvir a voz? Né? Então, quando a gente se apodera da gente mesmo, a gente consegue entender nosso valor. Nossa voz tem meu voz tem o mesmo valor que a tua. Então, a gente vai ter que chegar num acordo. Né? Como tu falou, o casamento é uma sociedade, é um acordo. Quando um casamento acaba, não interessa o que aconteceu. Os dois falharam. Isso aí. Os dois falharam. Independente se teve uma causa assim, não, mas foi ele, mas não. Os dois falharam em algum momento. É importante entender isso. E quando tu falou ali dessa questão do homem e da mulher, estava conversando com uma amiga minha que está começando um relacionamento, né, da dificuldade de a gente aceitar o comportamento do outro quando a gente está ainda entendendo o que está acontecendo. Ela falou, amiga, mas ele fez isso. Eu falei, tá, e daí tu vai... Não vou mais falar com ele. Eu falei, tá, peraí, calma. Tu nem sabe por que ele fez isso. Tenta entender. Se tu tá disposta, se tu acha que ele realmente é um cara para estar ao teu lado, se tu tá disposta a isso, para e conversa. Se isso te incomodou, e conversa. Eu lembro que ela falou assim, há uns 15 dias atrás, teve uma situação que ela falou assim, quando ele tá com os amigos, ele me esquece. Eu passo a ser segundo plano. Daí eu falei assim, isso é uma briga do teu ego, ok? Mas se isso é uma coisa que tá te incomodando, não espera amanhã, tu vai e fala com ele hoje. Ela falou, olha, não sei como é que era teu relacionamento, né, e tal. Ela assim, isso tá me incomodando. Ele não tem como saber, porque pra ele é super normal. De repente, no outro relacionamento dele, ele era assim e tava tudo bem. Sim. Entendeu? Então, se tu não falar, se tu não houver comunicação dentro de um relacionamento, vai ruir. A casa cai. Entendeu? Tá, aí eu levanto uma outra bola. Beleza, tem a comunicação. Okay. Apesar que para se comunicar exige um leve grau de... e até de maturidade. Mas tu acha que só comunicar resolve ou é preciso exercitar a maturidade? Não tem. Tem uma coisa que eu falo, né? Falar é fácil. Eu falo o que eu quiser pra ti. É na atitude que eu mudo. Então, assim, se comunicar pra entender o que o outro tá... E tu mudar o teu comportamento. Tem coisas pra mim que são muito... postar, enfim, é uma coisa automática. Mas peraí, se eu não botar atenção e se eu não mudar meu comportamento, eu vou continuar fazendo aquilo. Atitudes falam mais do que palavras. Sim. Né? Que aí a gente entra numa questão de prioridades, por exemplo. Você falou sobre essa questão do estar com os amigos, né? E a outra pessoa, ela achar que está em segundo plano. Automaticamente, minha mente veio assim para essa menina. Uai, tu tem que aprender a lidar com isso aí. Né? Sim. A não ser que eles... É a briga do ego. Você tem que aprender a lidar com isso aí. Talvez... Porque normalmente, quando existe algo na relação, a gente sempre projeta isso no outro. É muito fácil projetar isso numa relação. Isso. E normalmente a questão tá com a gente. Exato. Só que ao mesmo tempo, ele pode olhar e
tem o mesmo pensamento que eu. E fala assim, não, tu resolve aí, eu vou continuar sendo com meus amigos. Sim. E aí a questão da prioridade é o quão importante é aquele relacionamento pra você olhar e falar assim, tá bom, vale a pena eu me ajustar aqui, eu mando uma mensagem ali, eu fico menos tempo e tal, não sei o que. Exato. E que é algo que eu vejo que hoje as pessoas não entendem, e que aí agora eu lembrei o que eu queria falar antes, que era sobre amar é uma escolha. Sim. Se a gente tem esse grande cardápio humano, que é rede social, etc e tal, e por isso que existem muitas opções, a galera fica na dúvida e blá 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 blá, isso reforça mais a minha tese de que amar é uma escolha. E por que amar é uma escolha? Muita gente acha ou confunde amar com o sentimento, né, que é a paixão, que é o tesão, que é o fogo, né, que lá doido, que sexo bom e tal. Mas no dia a dia, e quando começam a vir esses poréns, esses problemas, etc., a gente começa a avaliar e fala assim, você trouxe um negócio muito importante, tu falou assim, do teu namorado, tu falou assim, eu não conheço ele ainda, estou conhecendo. Sim. E o namoro, de fato, é pra conhecer. É pra conhecer. É um teste. Não dá pra conhecer cada caso ali. Então, ao longo que tu vai namorando ali, tu vai entendendo algumas coisas, assim, é assim. Ele também, né? É assim. Perfeito. E aí a minha tese do amar é uma escolha amar é uma escolha e vocês, na verdade, escolhem amar apesar dos poréns. Sim. Então, assim, apesar das vezes ele acordar de mau humor, apesar das vezes ele fazer isso, às vezes apesar de não sei o quê, às vezes pisar na bola, tal. Amar é uma escolha, o relacionamento é uma escolha diária. Então, tu acorda de manhã e fala assim, eu quero estar aqui. Exato. É uma escolha, né? E o amar, que é uma coisa... Eu vivi uma relação, né, com meu ex-marido de amor, e eu posso dizer que não tem nada mais maravilhoso do mundo que você amar e ser amada. É um sentimento muito bom. Né? Então, desejo isso para todo mundo. Né? E não percam a fé e a crença nisso, porque de fato existe. É uma potência. É uma coisa que te potencializa. Né? Então, quando tu pensa em ser a escolha, assim, tem aquela situação dele que, pô, eu não gosto, me deixa desconfortável e tal, mas não é uma coisa que infere os meus valores e princípios. Não é algo que vai de choque com aquilo. É uma situação dele. Ele vai melhorar o máximo possível, talvez ainda fique um pouco. E tá tudo bem, eu respiro e tá tudo certo. Assim como ele também vai ter que fazer coisas comigo no mesmo sentido, que não fira princípios e valores de vida. Entende? Isso é inegociável, tem coisas que são inegociáveis. Então, aquilo ali pra mim não tem como. Passou, deu, acabou, vira as costas, vai embora. Entende? Então, é muito de tu entender isso, né? Que o amar, aquela coisa de ceder, né, essa história, é tu realmente querer estar ali, apesar de ter isso, que às vezes vai te incomodar um pouco. E também como que tu lida com esse incômodo. Sim, exatamente. Entendeu? Tu joga uma tempestade, tu sai escrachando, tu dá o show da Xuxa, ou tu consegue acolher isso de uma forma e ressignificar. Eu falo que maturidade é uma bênção, né? Tu começa a entender que tem coisas que não vale a tua energia tem coisas que não vão mexer na tua paz, quando tu escolhe estar em paz. E o relacionamento tem que ser isso. Ele não pode vir a ser como falou assim, aquele começo, né? A paixão. É tudo muito maravilhoso. Esse começo é sensacional. Mas isso vai passar em algum momento, essa frequência vai baixar um pouco. Porque vão começar a lidar com o dia a dia, que é um pouco mais tenso. Vai vir aquela situação lá, que de repente no começo tu não vai expor pro cara que tu tá conhecendo, aquele teu perrengue lá, entendeu? Aquela bucha. Tu não vai expor. Mas daqui um pouco tu vai se sentindo mais confortável e tu vai dizer, olha, tem essa bucha aqui. E aí? Tá comigo? Não tá? O que tu, né? Então, tu começa a entender essa situação. Esse é um negócio bem delicado e interessante, porque se a pessoa ela conta de cara, a tendência é o quê? Da pessoa espanar e ir embora. Porque nós estamos nesse mundo onde as pessoas elas não querem se incomodar muito. Elas já estão cheias de incômodos. Então, se for para ser uma coisa, putz, mas olha só, ela tem esse problema na família. Cara, que complicado isso. Não vou aí. Ah, tem 2, 3 filhos, não sei o quê. Não vou nem aí. A pessoa às vezes não se permite passar aquilo porque não quer enfrentar aquela coisa. Eu vou dizer um negócio aqui direto pra câmera, que é o seguinte: não tem como você se envolver com uma pessoa sem se abrir para os problemas, traumas e pelo passado dela. Não tem como. Agora, o que você pode avaliar é como ela lida com o próprio passado e com aquilo que aconteceu com ela. E é uma coisa que é muito importante, aproveitando, todo mundo tem passado. Exato. Todo mundo tem passado. Não tá pegando uma página em branco, tá pegando um livro todo rabiscado. Se tu tá pegando um livro todo rabiscado, que tem várias coisas nas entrelinhas, tu tem que estar disposto a, naquele momento, fazer aquela leitura. Exatamente. Entendeu? Tu tem que estar disposto a fazer aquela leitura. Tá, eu tô disposto. Como é que eu vou interpretar isso? Como é que eu vou lidar com essa circunstância? E eu acho que isso, Gabriel, é um pouco do que tu trabalha, um pouco que eu trabalho dentro da nutrição, é esse desenvolvimento, autodesenvolvimento que a gente tem.
O que eu tô fazendo hoje como ser humano para me tornar uma pessoa melhor, para eu entender quais são as minhas sombras e acolher elas, porque assim, é muito fácil tu acolher a tua luz. É muito fácil. Nossa, sou maravilhosa, sou querida, sou dinâmica, sou inteligente, sou nananana. Tá, mas eu também sou possessiva. Eu também sou aquilo ali. Eu também sou braba. Eu também sou pavio curto. Como é que eu vou lidar com aquela situação? Há 20 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, tu falava A pra mim e eu te jogava uma pedra. Tá maluco? Já saía contigo no braço. Entendeu? Hoje tu fala pra mim, eu falei, ele tá querendo me mostrar alguma coisa, eu vou estudar aqui dentro. Então tu vai aprendendo isso. E isso, gente, a gente só aprende se a gente se dispor a estudar a nós mesmos. Quanto mais a gente se entende, mais a gente está disposto a acolher o sentimento que vem do outro. Exatamente. Isso tudo gera mais empatia, né? Exatamente. É meio que inevitável isso, né? Então tu tem que fazer esse trabalho, né? Esse trabalho interno com a gente mesmo. E eu recomendo para todo mundo, né? O autodesenvolvimento, o autoconhecimento é uma porta que tu abre e não fecha mais. Né? Então hoje tu sabe que tá com isso aqui, mas aparece aquilo ali e tu vai trabalhando. Essa questão do autoconhecimento para relacionamento é interessante porque quando você começa a olhar mais para você e você começa a se entender, você começa a se tornar tão responsável por aquilo que te acontece que aconteceu uma grande desavença na relação, tu vai, ao invés de olhar para o outro, pô, porque fulano fez isso e tal, tu vai falar assim, que raios eu fiz? Tu vai até questionar o porquê que você tá com aquela pessoa. Isso. Por que eu tô me relacionando com uma pessoa assim? Ou às vezes vocês começaram na mesma página e aí um se desenvolveu mais, um buscou crescer, e aí você vai olhar e fala assim, poxa, não é mais pra mim, ele não tá vindo. Às vezes você dá a chance, tenta puxar junto e não vem e tal. E aí você vai começando a trilhar o seu caminho e fazer as suas escolhas. E aí tu trouxe uma questão sobre essa questão, enfim, do amar é uma escolha e tal. Ao mesmo tempo que existe esse cardápio, amar é uma escolha, precisa exigir maturidade, etc. As pessoas hoje elas têm medo de escolher. Com certeza. Porque o escolher vai exigir o quê? Responsabilidade, vai exigir comprometimento. E quando tu faz uma escolha, tu faz uma renúncia. Cada escolha que tu faz é uma renúncia. E a gente, como seres humanos, e a vida, a gente quer viver muito. E às vezes tu vai escolher vou escolher essa estrada que pode ser sensacional, mas será que essa outra também não seria? Então, quando tu faz uma escolha, tu faz uma renúncia das outras coisas, né? Então, é difícil às vezes pro ser humano fazer isso, porque ele acredita que vai abraçar, e deixa eu falar uma coisa, não vai conseguir abraçar tudo, nem na profissional, nem no pessoal, entende? E isso me leva até um outro ponto, que é a questão do cardápio humano, porque eu vou escolher uma pessoa. Vamos fazer uma conta básica. No mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, eu acho, né? Alguma coisa assim. De 8 bilhões de pessoas, você acha que nenhuma vai ser boa o suficiente ou vai ser alguém que tu vai gostar? Com certeza vão ter várias. Sim, com certeza. Então, tu tá lá, se envolvendo com uma pessoa. Aí tu gosta dela. Só que daqui a pouco sobe uma mensagenzinha ali no Instagram. Uma nova oportunidade. Poxa, tinha essa aqui que era tudo que eu queria, mas agora também existe essa aqui. Só que essa daqui tem uma outra coisa que a outra não tem. Aí beleza, aí você muda, você vai pra essa. Aí daqui a pouco tem outra aqui e tal. E aí que entra a maturidade. Entra a maturidade. E aí uma pergunta, que aí serve pra você que tá assistindo, quanto de fato você quer se relacionar ou quanto de fato é uma pura carência? Ou digo até mais, quanto de fato tu quer se relacionar ou você quer transar? Que eu vejo que as pessoas às vezes confundem, elas só querem transar. Porque a relação vai envolver todo esse espaço. Vai viver a construção, vai viver o imergir, vai viver o entender o outro. E eu acho que isso é uma coisa muito importante dizer para as pessoas entenderem o que é o transar para a pessoa. Né? Então, aí vem já aquela diferença que a mulher não pode ter o pau maior que o homem, porque a mulher tem um sistema diferente do sentir, né, e do viver que o homem tem, e tá tudo certo. O homem é caçador, a mulher atrai. Então, a mulher que caça, né, ela perde muito. Eu converso muito com meus amigos, eles falam, Dani, ficou horrorizado hoje. Ali a mulher chega em mim, a mulher manda não sei o quê. Não tô falando que tá certo ou que tá errado, tô falando que é uma energia muitas vezes polarizada, né, e que talvez esconda alguma situação que precisa ser trabalhada. Então, o homem é caçador. Se ele não está... Isso é muito importante no relacionamento. Pega essa dica de quem já se relacionou há muitos anos. Se o homem não está caçando
no relacionamento, porque ele está com alguém, ele está escolhendo, né, aquela escolha de amar estar ali, ele precisa caçar no business, ele precisa caçar, mas ele precisa manter o instinto de caçador. Exato. Não vá podar o instinto de caçador do teu homem. Vai dar ruim. Porque ele vai ter que caçar outras coisas. Se aquilo ali tá ok, então ele vai ter, ele precisa ter esse movimento. Sim. E a mulher é da mesma forma, a mulher ela atrai. Eu tô aqui parado na minha melhor performance, de tudo que eu trabalho no autocuidado, eu vou atrair aquilo ali. Eu não vou sair cutucando. Entende? Então é uma coisa que é importante entender isso. E a mulher realmente ela consegue atrair quando ela tá com essa áurea de autocuidado, essa frequência. Sabe? Isso é importante, né? Por isso que é tão valioso tu trabalhar isso dentro de si. Esses dias eu respondi uma caixinha que semi-viralizou, assim. Uma mulher colocava assim: eu tô noiva, só que meu noivo agora, desde que a gente noivou, ele tá trabalhando demais e tá com pouco tempo pra gente. E aí eu falei, olha, eu vou falar aqui com o meu olhar, que talvez agora pelo fato dele estar noivo, ele vai justamente dar de tudo pra poder trazer o sustento pra vocês. Sim, exato. E aí talvez vale você ajustar o olhar do tipo assim, caramba, ele tá fazendo isso por nós agora, porque o trabalho dele agora não é mais só pra ele, né? Sim. E é quando você se torna parceira, aí você agora começa a ficar mais próxima dele. Porque ela até disse na DM assim, é verdade, às vezes ele me chama, ele vai trabalhar pelo computador, etc, e chama pra eu ficar junto. Ela até brincou assim, é o tempo que ele tem, e falou, mas fica aqui comigo, sabe? E pra ela aquilo era o problema, porque ela queria que ele estivesse conversando com ela, etc e tal. Então, existe essa questão da conversa, né, que tu disse, a questão da maturidade, essa questão da construção e tal. Mas entendendo tudo isso, Dani, existe a questão ainda, de tudo que você falou da conversa, da energia sexual quando ela está bem trabalhada dentro do ser humano, entendeu? Porque se tu não cuidar dessa situação, tu vai querer ciscar em vários terrenos. Entendeu? Quando energia sexual de sexo. Isso, o sexo em si. Entendeu? Então, assim, quando tu tá muito desconectado dos teus outros corpos, é uma energia muito forte, energia sexual. É uma energia de realização de vida, pulso de vida. Tu acha que a traição, ela pode estar atrelada à falta do sexo no relacionamento? Eu acredito que sim. Mas eu acho que tá muito mais atrelada à falta de caráter. Tá. A falta de caráter. De permanecer fiel à escolha que fez, independente entendeu? da vontade. Porque assim, por exemplo, o que eu penso? Estou aqui, tenho um relacionamento contigo. A partir do momento que eu começo a pensar em querer estar com outra pessoa, eu tenho um ponto de avaliação. O que me fez chegar nesse ponto? Ou que eu vou conversar, tá acontecendo isso, sendo sincero no diálogo, tá acontecendo isso comigo, o que a gente pode fazer? Aconteceu, eu não sei o que. Isso já é um começo de traição, não é um começo. Me ajuda, se for o caso. Mas, quando a pessoa ela escolhe trair, ela poderia, antes disso, ter encerrado. Ela poderia dizer assim, porque o que acontece? Qual foi o acordo que foi feito? É isso que eu falo. Relacionamento e casamento é acordo. Quando eu sentei contigo, a gente resolveu se relacionar, olha, no meu acordo é só eu e tu. Não tem outra pessoa, não vai pra lá, não tem não sei o que, nananana. Beleza. A partir daquilo é diferente, fira o acordo, tá fora. Tá, mas eu vou entrar numa seara aqui sobre sexo. Porque, por exemplo, toda vez que eu levanto essa bola no Insta, as pessoas elas se sentem... isso atinge elas em algum nível. Sim. E às vezes eu já falei assim, cara, se você tem dificuldade pra transar, tu tem que fazer um calendário. Tu tem que... Porque... o sexo tem que ser algo natural e tal. Eu falei, cara, mas tu bebe água quando você tá com sede. Se não tiver água na sua casa, etc., tendência que tu não beba água. Não, se não tiver sexo no relacionamento, acabou. Não tem. É amizade, Exato, melhor isso. amigo, é irmão, é qualquer coisa. Não é homem e mulher. E aí eu tenho alunos, por exemplo, que transam um absurdo, que falam assim, cara, a gente é uma máquina. Tem uns assim que não se relacionam há meses, 6 meses, eu já peguei 7 casos meses, assim de etc. consultório e é bem preocupante. É bem preocupante. E aí, se não existe o sexo, vira amizade, como resolver essa questão pra galera que não transa? O que passa na tua cabeça aí? Muito louco essa história de não transar, né? Não, do que eu é muito louco, mas acontece, né? O que eu acho? Se não tá transando, alguma coisa tá acontecendo.
né? Então tem que entender o que está acontecendo. Me desculpa, falta de tempo não é. É a mesma coisa da pessoa que fala que tem falta de tempo para academia, falta de tempo para o treino. Não tem falta de tempo, o tempo está ali, entendeu? Está acontecendo. Se não está acontecendo, pode ser que uma das partes esteja com alguma situação a qual não está conseguindo lidar com aquilo. Pode ser uma questão de cunho hormonal, de homens e mulheres, pode ter uma relação com isso. Pode ser uma questão de cunho emocional, onde a maior parte das mulheres passam por isso. Eu sempre falo, a mulher quando vai transar na sexta-feira, na segunda-feira tu já começou o processo. Já começou, entendeu? É na segunda-feira, é quando tu dá o bom dia, é quando tu vai construindo aquilo, entendeu? Que tu vai ter isso. Feliz daqueles que conseguem construir isso com constância e transam mais vezes. É isso, entendeu? É isso. Essa realidade. Então, assim, a mulher ela tem uma forma diferente de encarar. Por mais que às vezes as mulheres estão meio masculinizadas, pode ter certeza que a mulher sofre muito mais quando acontece um sexo casual, assim, tipo, aleatório. Ela lida de forma diferente do que o homem lida. Entendeu? Lida de forma... Não tem como dizer. São diferentes. Vai lidar de forma diferente. Vai se sentir, às vezes, usada, vai sentir uma série de coisas. Aquilo ali vai gerar um gatilho para uma coisa que ela já foi, entendeu? Então tem que ter um cuidado muito grande. Mas, de fato, é que o sexo, ele eu acho que, vou te dizer, um dos pilares dentro de um relacionamento. Entendeu? E faz toda a diferença. É o grau máximo de intimidade. Onde tu faz a tua maior entrega. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que os casais têm que equalizar. Né? O homem, claro, homem é bicho, é muito mais bicho, né? Já acorda lá, duro, aquela história toda, enfim. Mas a mulher está recém acordando, tem várias. Então tem que entender ali o que vai fluir dentro daquela logística. Né? Mas fato é que tem que ter. E aí, tu acha que vale a pena fazer acordos para essa parte sexual também? Se não tiver de uma forma natural e fluida, eu acho que dá pra... O que eu vejo muito no meu consultório, quando tem criança envolvida, né? Então tem os bebês, tem 2, 3 filhos, tem aquele dia que eles tiram, 2, 3 dias que eles tiram pra eles, que consegue deixar o bebê com a mãe, com a babá, né? Porque às vezes existe uma logística dentro do lar. Eu não tenho filho, não é meu lugar de fala, né? Mas existe essa... Pode ser que para muitos funcionem bem. De ter aquele momento, de saber que aquele dia vai ter... Pode ser que funcione bem. Eu, com uma vida mais freestyle, eu gosto do dinamismo das coisas. Né? Se tem essa situação, se tem essa oportunidade, melhor, acontece melhor. Né? Então, mas orquestrar para que aconteça é importante. Porque se é algo essencial, primordial dentro de um relacionamento e não está acontecendo, de fato, alguma coisa existia. E aí eu levanto até um outro ponto sobre isso aí. Eu vejo que as pessoas, elas encaram o sexo somente como, ou em geral, né? Como algo relacionado à paixão, tipo assim, envolvência e tal. Envolvência, algo envolvente. Mas elas se esquecem que o sexo é uma atividade física também. E eu vejo que tem muita gente com preguiça de fazer sexo. Muito. Porque dá trabalho, você tá ali deitado e tal, tem que levantar, tem que não sei o quê, vou ter que agachar, vou ter que blá blá blá, sabe? Pô, e dependendo do teu nível ali, tu vai se gastar bastante. E tem muito isso, né? A vida cansada que a gente vive, né? E daí já vou puxar o gancho aí pra nutrição, né? Precisa trabalhar a tua nutrição pra te entender que se tu vive uma vida muito cansado, tá sempre exausto, algo de errado não está certo, né? Então tu precisa ter energia pra isso também. E o mais importante do que ter energia é tu querer fazer isso. Disso ser uma coisa que é importante. E daí entra naquela esfera de como é o sexo que tu vem vivendo. Ou qual o sexo tu viveu ao longo da tua vida. Eu atendi mulheres de 30, 40 anos que nunca gozaram. E tu escutar isso dói. Pra mim, como mulher, dói demais. Entendeu? Porque vieram, enfim, de relacionamentos, enfim, uma série de situação e não aconteceram isso. Então, é lógico que ela vai ter uma imagem, tipo, como se tem que fazer porque tem que fazer, de sexo só como reprodução. Né? E é muito legal, Gabriel, que eu trabalho com nutrição, a gente entender que muitas pessoas que não têm esse tipo de prazer são pessoas que têm transtornos alimentares com mais frequência. Vai compensar. Vai compensar, porque o alimento é uma fonte rápida de prazer. É uma fonte rápida de prazer. Exemplo, mulheres que não se masturbam.
são solteiros e tal, tem essa opção. De tu entender isso aí, entender o que te funciona. Isso aqui dá certo pra mim, isso aqui não dá certo. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. E o sexo também tem que ser falado dentro de uma relação. Olha, eu gosto disso. Isso aqui eu não gosto tanto. Ah, mas eu gosto daquilo. Tá, o que a gente vai chegar no meio termo que é bom pra nós? Eu acho que tem que ser falado até no início do relacionamento. Com certeza, é uma das primeiras coisas. Levantei uma caixinha assim. Você, mulher, se você começa a gostar de um cara, só que ele transa mal, o sexo é muito ruim, você pararia de falar com ele e sumiria? Complica. 95%, foi assim, muito alto. Sumiria. Tipo ninguém assim, quer daria avisar um ghost neles. Ninguém quer avisar o cara que ia dar uma chance. Porque eu não lembro qual era o contexto, mas era do tipo assim, porque os homens somem e tal. Aí eu fiz o contrário. Eu falei, mas se vocês transassem com um homem que foi ruim, péssimo, vocês fariam a mesma coisa. E a conclusão foi essa. Sim. Então, o sexo é fundamental e eu acho que precisa ser alinhado ali no início, porque, cara, tu tá gostando, etc. E o sexo não encaixou, isso já vai ser uma pedra ali no... Vai ser uma pedra. E daí vem aquela parte daquela porção que a gente falou, o quanto que tu tá disposto a. Né? Então tá, gostei dele, tem todos os valores, tem todo o checklist, né, e tal, mas aquilo ali não tá... Será que alguém já parou para falar com ele? Será que ele achou que isso é o máximo? Será que ele sabe? Será que não? Vamos conversar, vamos tentar entender, vamos dialogar, vamos tentar chegar num acordo se isso realmente, se aquela pessoa é valiosa para ti dentro do contexto, né? Eu acho que não tem como... também é uma das etapas, mas é uma etapa super importante. É que as pessoas desistem por quê? Aquilo que eu te falei, o ser humano não quer passar trabalho, né? Ele quer o dinheiro no final do mês e não quer trabalhar. Né? Então, às vezes é isso. Então, quem sabe vale a pena por outras coisas, eu vou continuar investindo nisso, vamos conversar. E a pessoa tem que estar disposta, sem ego e sem orgulho. Né? Tem muito isso, né? Então, de entender isso aí. Às vezes ninguém avisou. Ninguém avisou. Eu estava numa roda de conversa esses dias, nada a ver com questão de sexo, mas falando como é importante. Uma menina... Ela tinha um cheiro muito forte no treino de grupo ali, né? Muito forte, assim. Que era até desconfortável para todo mundo. Era fedida, isso que você quer dizer. Era fedida. Tá. E eu tava ouvindo essa conversa que estava acontecendo. E uma menina falou assim, cara, eu fui lá e falei para ela. Porque se fosse comigo, eu gostaria de saber. Será? Chamei ela no privado, conversei, olha, não sei se está acontecendo alguma coisa. Assim, realmente, tomando antibiótico, tá uma coisa bem... Que bom que tu avisou, obrigado por avisar. Porque às vezes é isso. A pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo ali naquele momento, sabe? Virou normal para ela. Virou normal, entendeu? Então, conversa, entende? Isso eu acho que é importante, né? Nesse contexto. Sim. Interessante. Tá. Se o sexo ele é primordial, tem a questão hormonal e etc. E eu falei que o sexo é uma atividade física. Quanto você acha que a atividade física ela contribui pro bem da relação? Atividade física em si? Atividade física em si. E a boa alimentação. Eu acho que assim, eu trabalho numa linha que se a pessoa chega no meu consultório e ela não treina nada, eu falo, pra te se manter aqui no meu time, vou te dar 3 meses pra gente organizar. Por quê? O corpo foi feito para se movimentar. Né? A gente tem que trabalhar o movimento do corpo pra gente conseguir, sei lá, quando tiver 90 anos, sentar, agachar no vaso sem precisar que alguém te carregue. Né? Então, é fundamental, não tem como fazer. O que acontece? A atividade física, ela trabalha uma série de questões hormonais. As pessoas falam, nossa, Dani, tu toma algum hormônio? Não, eu não tomo, porque eu já tive problema no colo de útero, eu não posso tomar nada. Nossa, mas tu tem um físico super bom. Claro, porque eu treino há muito tempo. Minha testosterona, dentro dos padrões normais, ela é boa. Não necessito de suplementar, porque eu treino de força. Então faz sentido. Isso me dá muito mais libido, isso me dá muito mais. Então isso combina. E outra coisa, quando a gente se gosta do nosso corpo físico, né? Eu falo que somos corpo físico, espiritual, energético e emocional. Quando a gente gosta do corpo físico, que é o que tu enxerga em primeiro momento, a gente quer dividir isso com outra pessoa. É gostoso. Então, se tu tá num momento que tu não tá tão feliz com o teu corpo físico, às vezes isso te inibe. Tu quer transar na luz apagada. E o bonito do sexo é tu ver. O bonito do sexo é ver. É lindo. Né? Então, quando tu começa... Pô, eu gostei do meu corpo, gostei daquela... Eu quero ver. Então, por isso que é importante. E isso não tem muito a ver com o percentual de gordura, gente. Tem a ver com quanto que tu se gosta. Né? A alimentação e a nutrição, a atividade física, elas combinam para isso. Quanto melhor tu está, melhor tu quer ser vista. Né? É isso. Né? Então, ter isso aí é super importante. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Interessantíssimo. Tu acha que casais que praticam atividade... ou não precisam ser juntos, sim, né? Mas treinam. Transam mais, tem essa parte mais equilibrada, né?
E eu tenho certeza. E tu acha, e quanto a, não precisa nem ser agora só em relação ao sexo, E vou dar um outro exemplo, tu falou de casais, né? Casais que chegam na sexta-feira à noite e pedem um lanchão cheio de gordura, cheio de não sei o quê, vão comer isso, acabou o sexo. Tipo assim, já era, entende? Então assim, olha o quanto que a alimentação e a atividade física tem a ver nessa situação. Tava conversando com uma cliente esses dias e ela contando a rotina dela, eu falei, cara, vocês não vão transar mesmo. Pô, vocês estão comendo lanchão 5 vezes na semana, além de estar fazendo mal pra isso, cara, não vai ter. Comeu, eu fiquei embuchado, cara, não vai, entendeu? Então muda a escolha, né? Torna uma refeição mais leve, enfim, organiza pra ir antes, depois come, sei lá, sabe? Faz alguma coisa. Então, às vezes é isso, as pessoas não... Porque como elas estão acostumadas com aquilo ali, tipo, virou já uma rotina, elas não param pra modificar. Tem que ter estratégia. Exatamente. Tem que ter estratégia. Como tudo na vida, né? Interessante. E eu ia te perguntar sobre a questão da alimentação, porque tu falou que exercícios e tal, chega a organizar um pouco dessa parte hormonal, etc. E o quanto a alimentação, ela vai influenciar, principalmente na mulher. Posso estar errado, né? Mas acredito que a mulher ela tem, obviamente, mais oscilações ali hormonais, por conta da TPM e tal. O quanto uma boa alimentação, o quanto ela cuidar disso, isso pode influenciar nela, que consequentemente vai influenciar ali no relacionamento. Tu pega assim, uma mulher na TPM, que ela tem uma TPM muito forte, vai ser uma semana, quando tu tá num relacionamento e o teu parceiro sabe disso, que tá conversado, já acertado, ele vai respeitar mais a distância. Olha, eu vou dar uma dica aqui. Tem um app, tá? E aí compartilhe com o parceiro, assim, deixa ele ciente, tá? Deixa ele ciente. Porque essa é uma fase mais difícil mesmo. Só que quando tu trabalha a tua alimentação e suplementação, tu consegue ter uma TPM não tão severa. Legal. Não tão... na TPM a mulher fica ou muito irritada, ou muito triste, ou os dois. Então, quando ela fica muito triste, ela tende a comer mais doce, que a TPM, tem muita vontade de comer doce. Quando ela fica muito irritada, ela tende a não comer. Então, quando o parceiro entende isso, ele consegue também equilibrar de uma forma... E é importante que a pessoa saiba do seu ciclo. Eu tô ovulando, essa semana boa, vamos aproveitar. Se na semana passada que a gente treinou 2, 3 vezes, essa nós podemos treinar todos os dias, porque eu tô ovulando, entendeu? Então, tu entender isso aí faz sentido, né? E ter essa conversa, esse respeito. Mas, com certeza, a alimentação, quando ela tá ajustada com a suplementação, porque hoje eu falo, Gabriel, eu tenho 40 anos, mas eu vivo uma vida energética de 20. Só que eu tenho 40 anos, meu metabolismo é de 40 anos. Se eu não suplementar, eu não aguento o tranco. Então, tu tem que ter essa individualizada, entender. O que seria a suplementação? Só pra galera entender um pouquinho mais. Suplementação é, por exemplo, a quantidade de proteína. Mulheres comem muito pouca proteína ao longo do dia. Então, tu vai usar um suplemento proteico para te usar numa opção de lanche. Tu vai usar um antioxidante que vai te ajudar melhor na parte cognitiva. Tu vai usar uma vitamina que vai fazer parte como pré-hormonal, como a vitamina D. Então, nós passamos muito tempo em salas fechadas, com luz, sem acesso ao sol. Então, ter essas que fazem parte da tua questão hormonal. Tu vai usar um fitoativo que melhora a tua percepção e recepção de testo para mulheres. Então, tem uma série de coisas que dá para a gente trabalhar, né, de forma natural. Que o alimento também promove isso. Né, de entender, vou usar um ciclo de sementes no meio do plano alimentar para trabalhar melhor a questão dos hormônios femininos. Tem várias coisas que dá para a gente fazer com a alimentação estudadas e já estudo científico certificando. Interessante. E onde a galera te encontra, Dani? Bom, eu uso bastante minha rede social, meu Instagram, que é @DaniMunisNutri. Eu atendo presencialmente em Florianópolis, presencialmente em São Paulo. Gosto muito de atendimento presencial, uma troca de energia fabulosa. Mas também atendo online, o mundo inteiro, né? Então é fácil de me encontrar. Ali no meu Instagram tem todos os meus contatos, a minha forma. Eu gosto muito de usar a rede social para falar da nutrição que eu vivo e acredito, que é nutrição de corpo físico, espiritual, energético, emocional. Tem um podcast também, que é o @DescomplicastDM, né? Então já trouxe, Gabriel já foi lá, já falou comigo também sobre mentalidade. Eu acho que eu sou uma pessoa bem acessível, sabe, de achar. E sou eu que respondo todos os meus directs, mesmo que eu demore um pouquinho. Eu gosto de ter essa pessoalidade, né? Eu falo que o bom é quando as pessoas me encontram na rua, que elas falam, nossa, Dani, tu é igual ao Instagram. Graças a Deus. Já dá um puta trabalho ser eu mesma, sabe? Ser 2 pessoas não dá, não tem personagem, né? Ali mesmo como eu sou. E qual mensagem tu daria pra galera que tá assistindo relacionado a tudo que a gente disse aqui? Relacionamento, corpo, a saúde, enfim. Quando você investe no seu autocuidado, quando você investe no seu desenvolvimento pessoal, quando você começa a vibrar uma frequência que realmente é aquela que você quer se alinhar com o seu propósito, pode ter certeza que você vai se aproximar de pessoas com essa mesma frequência. E com certeza dessas pessoas vai estar aquela pessoa que de repente vai te fazer
puxar um pouquinho a mais o teu degrau de evolução nessa jornada. Não desacreditem no amor, porque ele é a coisa mais maravilhosa, fabulosa que existe nessa jornada. Não é mito, isso daí é verdade, né? E comece sempre com o amor mais verdadeiro que tem, que é o seu amor próprio e o amor no cara lá em cima. O resto vai se arranjando tudo por aqui. Bom demais, que episódio incrível. E se você gostou do que tu assistiu aqui, se você pegou alguns insights, etc., compartilhe com quem você acha que também precisa escutar isso. Compartilhe nas suas redes sociais, enfim, faça um movimento, porque muitas pessoas elas precisam de fato melhorar as suas relações, precisam melhorar a maneira como elas encaram a mentalidade delas para que assim elas possam viver um relacionamento que elas tanto sonham. Lembre-se, sem coragem, sem história, em breve teremos mais episódio aqui. Fique comigo, que esse é só o começo.